Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. Vamos estudar hoje nossa quarta lição da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical de Adulto, onde estamos falando sobre a relevância da igreja, sua essência e sua missão. Hoje vamos falar sobre a importância de pertencer a uma igreja. Você congrega ou você é dos chamados desigrejado? Vamos tratar hoje, nessa nossa quarta lição, a respeito da importância da comunhão, importância sobre o congregar. O título da nossa quarta lição, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. O nosso texto áureo está no capítulo 2 do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o livro que conta a história da igreja primitiva, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Verdade aplicada, cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo Jesus. Tá? Os objetivos, os temas, que estaremos abordando na nossa lição, os subtemas, os tópicos, salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo, explicar o compromisso do membro da igreja e expor o papel da membresia na igreja e na sociedade. Lembrando que na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o autor nos diz para não seguirmos o exemplo de alguns que estão deixando a congregação, deixando de congregar, como estava sendo o costume deste. Então o autor nos instrui, nos adverte para não termos cuidado, para não seguir estes maus exemplos, tá? Então, o apóstolo Paulo vai falar lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito da unidade do corpo de Cristo. Vários membros, vários órgãos, mas cada um com uma função específica, trabalhando em unidade para o bem do todo, tá? Então, a autêntica vida do discípulo de Cristo, ela é vivida num contexto comunitário, tá? Onde a manifestação dos dons que Deus deu a cada um vai contribuir para a edificação do corpo, o corpo de Cristo, que somos nós, cada membro, cuidando um do outro. Assim, o corpo vai crescendo com ordem e decência, conforme a palavra de Deus nos orienta para a glória de Deus. Então, cada membro ela tem a sua função, tem o seu propósito, cada órgão do corpo para a unidade, para que o corpo trabalhe em harmonia, para benefício do corpo. Se tirarmos uma brasa do fogo, do braseiro, facilmente ele vai perdendo a sua temperatura, ele vai se esfriando e ele vai se apagando. Por quê? Porque ele está separado, porque ele está sozinho, porque ele não tem o apoio dos outros, o calor dos outros para aquecer. Então, ele vai se apagar muito mais rápido, tá? Então, o texto bíblico de referência dessa nossa quarta lição está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim que já não sois estrangeiros
nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok? O primeiro tópico da nossa lição, membro da igreja, identidade do cristão. As pessoas que se convertiam eram acrescentadas à igreja, a relevância de expressar a fé, a necessidade de comprometimento. Então, nós sabemos que mediante o sacrifício de Jesus, né, o sacrifício vicário de Cristo, vicário que é no meu e no teu lugar, Jesus estabeleceu a sua igreja. Né? Sua igreja é composta por todos os salvos para representá-lo na terra. Nós somos representantes de Cristo, literalmente, aqui na terra, tá? Para glorificar o seu nome, para proclamar o seu evangelho, as boas novas da salvação. Jesus, no evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele diz que as portas do inferno ela não prevaleceriam, ela não prevalece contra a sua igreja. Então, sabemos que mediante o seu sacrifício, ele estabeleceu a sua igreja. E ela prevalece, ela tem uma missão, né, de glorificar o nome do Senhor, de ser exemplo, de evangelizar as nações, tá? Então, nós temos esta missão. Então, o corpo, cada membro, ele precisa estar unido, tá? Então, as pessoas que se convertiam na igreja primitiva, elas eram acrescentadas à igreja. Elas não ficavam separadas. Aceitou a Jesus, vou por minha vida, não frequento, não digo quem sou, não digo para onde vou, ninguém tem notícia de mim. Não era assim que acontecia, tá? Então, de acordo com o texto de Atos, a partir de Atos 2:42, e eles e os irmãos perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá? Eles passavam a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos, né? Por reiteradas vezes, ao escrever suas cartas, nós vemos o apóstolo Paulo, ele endereçava sua carta a uma comunidade, a uma igreja, a um povo, que quando ele passava nas suas viagens missionárias, ele evangelizava, criava ali um grupo de cristãos, uma comunidade, ele deixava alguém cuidando, alguém na frente, alguém pastoreando, alguém liderando, e ele seguia a viagem. Quando ele chegava nesses outros lugares, ele escrevia cartas a estas cidades, a estes irmãos onde ele passara, estabelecia templos, né, ou lugares, né, de reunião, de adoração. Então, os irmãos que iam sendo acrescidos, acrescentados aos convertidos, eles se reuniam. Então, Paulo escreveu carta a Corinto, aos irmãos de Efésio, aos irmãos de Roma, várias igrejas, que ele estabeleceu a igreja, onde ele passava, né, nas suas viagens missionárias, ele voltava escrevendo cartas endereçadas a estes irmãos, para saber como é que estava indo, né, a igreja implantada ali naquelas cidades, tá? Reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo e entre si, tá? A etimologia da palavra igreja, ela tem um significado, né, linguístico quer dizer, eclésia, né? Quer dizer, os chamados para fora, no sentido de uma convocação, ou seja, é a junção de dois vocábulos gregos, que é ek, que indica para fora, ek, grego para fora, e ecleto ou eclésia, né, que significa chamar, convocar, reunir. Literalmente, nas escrituras, a junção dessas duas palavras significa
os chamados de dentro do mundo para fora dele. Então Jesus nos chamou do mundo, nos tirou do mundo, nos tratou, nos limpou, nos encheu do seu Espírito, nos salvou e nos enviou ao mundo, não como parte dele, mas a ele para que, através do testemunho da nossa vida, outros venham a Cristo. É o que Jesus vai dizer no Evangelho, escrito por João, capítulo 17, versículo 14 e 15. Eles são do mundo em relação a nós, mas não, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, nós somos chamados de dentro do mundo para fora dele, tá? Então, uma comunidade que reconhece Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos forasteiros neste mundo, peregrino. Entende? Então, a igreja ela é uma só. Como é que eu vou viver isolado? Os chamados hoje desigrejados. Porque se entristeceu com um pastor, com a liderança, com um irmão. Onde é que tem pessoas perfeitas neste mundo? Você é perfeito? Será que se você estivesse no lugar desta pessoa que por acaso tenha te entristecido, você agradaria a todos? Nem o próprio Jesus agradou a todos, tanto é que pregaram numa cruz. Cuspiram dele, zombaram dele. Ninguém agrada a todo mundo, queridos. Não existe pessoas perfeitas. Se existissem pessoas perfeitas, santas, Jesus não precisaria vir nesta terra, não precisaria morrer, tá? Então, ninguém é perfeito, todos temos problemas. Nós precisamos ser empáticos, aprender a viver em comunidade. É isso que a palavra de Deus nos instrui, tá? Então, a relevância de expressar fé. A vida cristã ela se expressa em um contexto de uma igreja. Ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Em qualquer lugar do mundo, ser cristão é sinônimo de ser ligado a um corpo local, a uma igreja local. Tem lugares onde a perseguição é muito grande e que nossos irmãos dariam tudo para ter a oportunidade de se reunir com outros irmãos em um lugar para cantar, para cultuar, para adorar, para orar. E não tem estas oportunidades, não tem este privilégio. E muitas vezes nós temos esse privilégio e desprezamos isto que Deus tem nos proporcionado. Entende? Então, em diversos textos do Novo Testamento, uma das características dos discípulos de Cristo é que eles procuravam estar unidos. Várias referências, nós vemos isso lá no livro de Atos. Entende? O apóstolo Paulo, ao ser batizado, ele procurou logo se reunir com os discípulos em Damasco. Logo que ele foi batizado ali por Ananias, né, que Deus orou, Ananias orou e Deus restituiu a vista de Saulo. Saulo procurou logo se reunir com os irmãos ali de Damasco, e quando ele foi para Jerusalém, ele procurou logo se encontrar, se reunir com os discípulos de Cristo. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 18. Então, os irmãos viviam em união, viviam em unidade, entende? Então, existe a necessidade de comprometimento, né? Você é crente? Quando conhecemos uma pessoa e notamos as características dessa pessoa, né, e ela se assemelha, se parece com um cristão, fala como um cristão, nós perguntamos logo: você é cristão? Você é crente? E se a resposta for sim, vem logo a segunda pergunta: que igreja você pertence? Qual a tua denominação? É ou não é? Então vem logo na nossa mente, entende? Qual igreja você pertence? Então, o cristão precisa estar comprometido com o grupo, né, específico de discípulos para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. A pessoa que vive em países perseguidos dariam tudo, irmãos, tudo para ter essa oportunidade que nós temos e muitas vezes não
damos o devido valor, entende? Não damos o devido valor. Então, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não é desfacelado. Não é um braço perdido para lá, um pé perdido para lá. Ele precisa ser unido. Ele precisa ser unido. Jesus não vai buscar pessoas individuais. Uma igreja aqui, outra igreja lá. A igreja é uma só. Vários membros, mas a igreja de Cristo é uma só, tá? Então, Jesus falando lá em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 13, Jesus falar, né? Ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Que mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Então, não adianta eu ficar entristecido com o irmão, vivendo a minha vida de cá, sem pedir perdão, sem ter unidade. Estamos indo para o mesmo lugar, é ou não é? Vamos para o céu? Amém? Sim. E o nosso irmão também vai para o céu? Amém? Sim. Como é que vamos entrar no mesmo lugar se não estamos nos entendendo, nos falando? Então, muitas vezes as pessoas procuram isolamento social, isolamento da comunidade cristã, porque está magoado com o irmão, não se retrata e fica deste jeito. O evangelho é simples, mas ele exige dedicação. Não existe ninguém perfeito dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. São pessoas imperfeitas procurando melhorar, são temperamentos diferentes, são personalidades diferentes, são problemas enfrentados diferentes, mas que se juntam tentando viver harmonicamente, em harmonia. Então precisamos ser mais empáticos, precisamos ser mais compreensivos, precisamos desenvolver mais o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, na nossa vida, para empreender, para aprender, para entender que perfeito só Deus. Só Deus. Então precisamos nos humilhar um pouquinho e olhar para o outro, nos colocando no lugar dele. Muitas vezes temos maturidade que o outro não tem. Tá? Vivemos uma vida mais que o outro não viveu. Então precisamos aprender uns com os outros, tá? Veja um time de futebol, um jogador sem um time de futebol. Como é que seria um jogador sem um time de futebol? Ele vai jogar sozinho? Não funciona, tá? Imagine uma criança sem família. Como seria uma criança sem família? Um crente sem uma família é um órfão. Se torna um órfão. Entende? Então não é para vivermos sozinhos, isolados. Jesus nos chamou para ser um só. Ele diz em Lucas capítulo 24, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. E eles ficaram unidos, até que do alto seja revestido de poder. Ficai em Jerusalém. Então eles ficaram unidos, reunidos, aguardando. Tá? Unidade, a igreja precisa ter unidade. Segundo tópico da nossa lição, membros da igreja está sob a bênção. A igreja é defendida por Cristo, privilégios e bênçãos de ser membro da igreja, o perigo de se profanar a igreja. Então, Cristo disse de forma clara e inequívoca que edificaria a sua igreja, não é minha, não é tua, é dele, edificaria a sua igreja sobre si mesmo e não poderia detê-la, né? Nada poderia detê-la, nem mesmo as portas do inferno poderiam contra a igreja de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, todos aqueles que fazem parte da igreja se tornam um corpo, estão debaixo desta bênção. Então, quando Cristo abençoa o corpo, seus membros, de uma forma individual, também são, obviamente, abençoados. Tá? Então, Cristo
A igreja, ela é defendida pelo seu dono, pelo cabeça, que é Jesus. Então, Cristo defende a igreja porque é o seu corpo. É o seu corpo. Então, a igreja, ela precisa estar unida, tá? O apóstolo Paulo, quando ele estava indo para Damasco, perseguindo os cristãos, e Jesus confronta ele durante o caminho e diz: Saulo, Saulo, Atos capítulo 9, versículo 4, a quem tu persegues? A quem tu persegues? Saulo pensava que estava perseguindo os cristãos. Não, ele estava perseguindo Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Então, ela precisa ser unida, ela precisa ser uma só. Ela não pode ser separada. Jesus não vem buscar duas noivas, é uma só. Tá? Então, subentenda aqui claramente que perseguir a igreja é o mesmo que perseguir Cristo. Ele defende os seus. Então, como é que eu vou viver isolado, vou viver separado, vou viver sem querer ter comunhão, sem querer estar unido? O último ato de Cristo, quando ascendeu ao céu, foi erguer as mãos e abençoar seus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 50. Uma vitalidade da cabeça alcança todos os membros. Então, Cristo constituído como cabeça da igreja, ele abençoa todos os membros do seu corpo. Como é que eu vou viver longe, isolado, sem querer ter comunhão, sem querer compartilhar, sem querer ser edificado? Porque a união, né, a comunhão, a comunidade traz edificação. Traz edificação. Eu lembro na história de que um irmão reclamava de tudo, né? Reclamava que o outro irmão estava no celular, que o outro estava conversando, que o outro estava isso, estava aquilo, estava aquilo, estava aquilo. Ele vai para o pastor e diz: pastor, não vou congregar mais nessa igreja, vou embora, porque o irmão está assim, o outro está assim, e assim, 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 assim não dá. Aí o pastor, sabiamente, deu aquele irmão um copo de água cheio, bordando ali na boca, e disse: o irmão vai dar 2 voltas na igreja, pelas laterais da igreja, por dentro, sem deixar cair uma gota dela. O irmão consegue? Consigo. Pois bem, o pastor deu ao irmão, aí o irmão começou, atencioso, para não derramar uma gota daquele copo d'água. Aí foi, igreja grande, deu uma volta, maravilha. Deu a segunda volta, está aqui, pastor. O irmão derramou alguma gota desse copo d'água? Não, nenhuma. Muito bem. Enquanto o irmão estava concentrado na água para não derramar, o irmão ouviu algum irmão falando ao celular? Não, pastor. Por quê? Porque eu estava concentrado aqui para não derramar água. O irmão ouviu algum irmão conversando? Não deu tempo, pastor, porque eu estava concentrado aqui para não derramar água. Aí o pastor chega para esse irmão e diz: assim nós temos que ser. Quando nós saímos de casa, nós saímos para adorar a Deus, ligados em Deus, conectados em Deus. Cada um vai dar conta da sua vida a Deus individualmente, mas a palavra nos orienta a nos reunirmos. Mas quando você veio para aqui, você não veio ouvir o irmão falar, o irmão criticar, o irmão zombar, o irmão fazer isso, o irmão fazer aquilo. Você veio adorar. Você veio adorar. Então a palavra está te edificando, os louvores estão te edificando, através do ensinamento você está aprendendo, né? Unidos, edificando uns aos outros. Então, muitas vezes nós vemos o defeito no outro, mas não olhamos para dentro de nós. E às vezes o defeito está em nós, não está no outro. Entende? O defeito está em nós, não está no outro. Então Jesus, ele é a cabeça. Nós somos o corpo. E o corpo, ele precisa estar unido, tá? Há também o privilégio e bênção de sermos membros da igreja. Como membros do corpo de Cristo, mantemos comunhão com os nossos irmãos, com o nosso Salvador, né? Com os demais salvos.
Temos comunhão com o nosso Salvador, com Jesus e com os demais irmãos. Entende? Para que tenhamos, né, o mesmo cuidado um para com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele também. É o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Tá? Então é por intermédio da salvação de Jesus, em Jesus, que nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de suas promessas e participantes de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, conforme nos diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, tá? Então a ação do Espírito Santo na vida do discípulo de Cristo não se restringe a conceder somente o poder para pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas também atua produzindo fruto na vida de cada cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o primeiro fruto começa com o quê? Amar. O amor. Tá? O Espírito Santo também opera na formação, na unidade, no corpo de Cristo. Na carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vem tratar minuciosamente sobre cada membro do corpo. Cada membro tem o seu dom e tem sua importância para a unidade do corpo. Como é que o membro de um corpo vai viver separado dele? Vai morrer, vai apodrecer. Não funciona. Se separar, morre, apodrece, perde o vigor. Não é alimentado. Entende? Então a gente precisa ter cuidado. A igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual, né? Organismo vivo de Cristo, que é o que representa na Terra. Nós somos representantes de Cristo nesta Terra, tá? Então, fora do convívio da igreja e, consequentemente, de Cristo, a pessoa vai deixar de desfrutar de bênçãos que alcançam os que estão em comunhão com a igreja e essa pessoa passa a sofrer várias consequências, né? Várias situações vêm sobre essa pessoa, se entristece, se desanima, abandona a fé muitas vezes. Entende? Então, não tem como viver separado, se tem a oportunidade de viver em comunidade, em unidade, né? Então, quem dá a vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Novamente, se tira a brasa do fogo do braseiro, rapidamente, facilmente, ela vai se apagar. E para a gente finalizar, terceiro tópico da nossa lição, tá? Membros da igreja sob liderança espiritual. A relevância da intercessão pela igreja. Ser membro nos faz descobrir os dons espirituais. Cristãos maduros na fé ajuda quem está iniciando, tá? Então os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios na vida de um líder espiritual era a oração e pregar, Atos capítulo 6, versículo 4. Entretanto, eles não abandonaram as outras áreas. Eles constituíram diáconos para dar assistência naquelas áreas que eles não tinham como dar devida atenção. Então, essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger aqueles que estavam sob suas responsabilidades, debaixo de suas autoridades, debaixo de sua liderança. Entende? Paulo afirmou que, de modo frequente, intercedia pela igreja e fazia saber que estavam orando por elas. Ou seja, se você está no meio da igreja, fazendo parte desta comunidade, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Porque o líder da igreja, ele ora pela sua vida, pela tua família, pelos aqueles que Deus colocou para ele cuidar. É o que Jesus diz a João lá no capítulo 21. Jesus diz a Pedro no Evangelho escrito por João, capítulo 21. Simão Bar Jonas, Pedro, tu me amas? Apacenta,
cuida das minhas ovelhas. Então Jesus não disse que as ovelhas seriam de Pedro, era de Jesus. Mas Jesus deu a Pedro a responsabilidade de abençoar, de cuidar, de proteger, de orar pelos que Deus tinha colocado sobre a responsabilidade de Pedro. Então, quando congregamos, quando o pastor nos conhece, a nossa liderança nos conhece, nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, tá? Paulo elogiou o combate de Epáfras, Colossenses capítulo 4, versículo 12, né? um companheiro, um líder ali da igreja de Colossos, onde ele demonstrava na oração por eles, tá? Hebreus capítulo 3, versículo 17, diz que os pastores, eles velam pelas almas que eles foram confiadas. Então, o pastor, ele intercede, ele ora, ele geme. Ele te representa diante de Deus. Se o pastor não te conhece, como é que ele vai te representar diante de Deus? Como é que ele vai interceder pela tua vida diante de Deus? Não tem como. Entende? Então, até nisto, nós somos abençoados, porque tem pessoas intercedendo diretamente a Deus pela minha vida e pela tua vida. Então, se o pastor nenhum me conhece, ele não vai orar especificamente pela minha vida, pela minha família. Entende? Então, quando o membro ali está com problema, Deus direciona a oração, muitas vezes, da liderança para a vida daquela pessoa. E Deus dá a vitória. Tá? Então, ser membro da igreja é estar debaixo da oração da liderança espiritual da igreja. E Deus tem compromisso com essa liderança. Romanos capítulo 13, está lá dizendo que toda a liderança foi constituída por Deus. Quando Herodes, João, capítulo 21, Herodes, no capítulo 20, João está interrogando Jesus, o Pilatos diz: tinha autoridade para soltar Jesus, fazendo pergunta a Jesus. A Jesus: nenhuma autoridade tu tens sobre mim, tu terias sobre mim, se não fosse dada do alto, do céu. Tá? Então, toda autoridade é constituída por Deus. Então, Deus instituiu autoridade para cuidar do rebanho, para cuidar da sua igreja. Na parábola da ovelha perdida, Jesus vai demonstrar ali que o pastor ele deixou as 99 protegidas, e aquela que se perdeu, que estava machucada, o pastor foi buscar. Cuidou, colocou no ombro e trouxe para o aprisco, para a comunidade, para o meio das outras, para ela não ficar sozinha. Então não fique só. Você é importante para Deus. Deus colocou alguém para cuidar de você. Então procure a sua liderança. Conserte o que precisa ser consertado, porque você é precioso para Deus, é precioso para aqueles que Deus colocou sobre a tua liderança, sobre você, para te abençoar. Mas às vezes precisamos dar um passo atrás e reconhecer que erramos, pedir perdão e sermos restaurados. Entende? Precisamos uns dos outros, tá? Então, ser membro nos faz descobrir os dons e ministérios. É através do convívio com os demais irmãos em Cristo que descobrimos os dons que nos foram outorgados pelo Espírito de Deus, os quais devem ser usados para a glória de Deus, para engrandecer o nome do Senhor e para edificar a minha vida, a tua vida, a vida do nosso irmão, para exortação, para a consolação da igreja. Então, os dons Deus nos deu não são nossos, para edificação uns dos outros, tá? Além disso, o convívio com os outros irmãos, né? Através do convívio com os nossos irmãos, participamos também de suas alegrias, de suas dores, assim como eles participam das nossas. A oração intercessora é isso. Eu estou com um problema, Deus levanta alguém para interceder pela minha vida, mas se ninguém me conhece, não tem como, tá? Então, às vezes, nós perdemos a oportunidade de recebermos a bênção, né? Produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério, a partir do momento que estamos vivendo em unidade, em comunidade,
em harmonia, congregando, frequentando os cultos, frequentando as reuniões, né, os ensinamentos bíblicos, tá? Em Romanos capítulo 12, versículo 15, né? A alegria, alegre-se com que se alegram. Está nos ensinando isso. Para nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar também com aqueles que choram. Como é que alguém vai se alegrar comigo? Como é que eu vou me alegrar com alguém se eu vivo isolado, né, carrancudo, reclamando de tudo, achando que o erro está sempre no outro? Entende? Então, quando uma parte do corpo de Cristo sofre, todas as demais sofrem, porque os cristãos são membros uns dos outros. Somos membros, somos companheiros, somos irmãos, tá? Então, quando um sofre, outro sente. Quando um dos membros do corpo se alegra, todos podem se alegrar. Os cristãos não podem permanecer indiferentes, né, ao sofrimento ou à alegria uns dos outros. Aqueles com quais compartilham da mesma fé. Não dá para ser indiferente ao nosso irmão se partilhamos da mesma fé, a não ser que eu esteja me fingindo, né? Muitos estão na igreja, mas não são mais crentes, estão apenas aprenderam a frequentar o culto, virou um costume, mas não sente mais. Então a gente precisa aprender, né, com a palavra de Deus. Cristãos maduros também na fé têm a responsabilidade de ajudar aqueles que estão iniciando. No Antigo Testamento, nós vemos o exemplo de Josué, que foi o sucessor de Moisés, né? Em Números capítulo 11, versículo 28. E depois ele acabou se tornando, né? Era um discípulo de Moisés, se tornou o sucessor de Moisés. Aprendeu com quem? Com Moisés. Eliseu foi um discípulo do profeta Elias. Eliseu foi sucessor de quem no ministério profético? De Elias, né? Sucedeu posteriormente. Paulo chama Timóteo, lá no Novo Testamento, de meu discípulo, meu filho na fé. Tá? Então Timóteo aprendeu com quem? Com Paulo. Com alguém, estava se espelhando em alguém, aprendendo com alguém, sendo discipulado por alguém, sendo ensinado por alguém, sendo acompanhado por alguém. Tá? Então o ministério de Timóteo cresceu sob a orientação e os cuidados pastorais de Paulo. Entende? Então, na Epístola a Tito, também uma carta pastoral, Paulo recomenda que as irmãs experientes ajudassem aquelas menos experientes. Está vendo a importância da unidade, a importância da comunhão, a importância de congregar, a importância de achar que todo mundo está errado e só nós somos certinhos? Jesus vai dizer para tirarmos a trave do nosso olho. Deixar de ver o problema do outro e olhar para nós mesmos. E quando olhamos para dentro de nós, nós vamos ver quão, às vezes, arrogantes somos. Às vezes o erro não está no outro, está na nossa maneira de lidar com o outro, tá? Então faz parte do perfeito plano de Deus que os salvos em Cristo vivam em comunhão, como o corpo de Cristo, cuidando uns dos outros conforme o dom dado a cada um pelo Espírito de Deus, não é para nós, é para a edificação uns dos outros, visando o cumprimento da missão dada por quem? Por Deus, a quem? A sua igreja. Não foi a cada um individualmente para benefício próprio. Foi para a edificação da igreja, né? Para que esta igreja, este corpo, cresça, aumenta, se edificando em amor, em unidade. Para quê? Para a glória de Deus. Então, se você está vivendo como um desegrejado, como um separado, como uma brasa fora do fogo do braseiro, reflita um pouquinho. Reflita um pouquinho. Juntos somos fortes. Somos unidos. Jesus toca no meu coração para orar por você. Toca no teu coração para orar por mim.